Saudações! Estávamos ali falando de todo o desenvolvimento da questão econômica no Brasil, do trem, do café, e agora a gente vai falar da estrutura social do Brasil à época do Império. Como era organizada essa sociedade? Basicamente ela era estruturada entre homens brancos que pertenciam às boas famílias, claro, que tinham propriedade de terra, que tinham posses, que tinham bens. E além desses grupos dos homens brancos, livres, donos de terras, também nessa estrutura do Brasil à época havia a presença dos escravos, os humanos escravizados aí, que são a base de todo o trabalho à época. Quer dizer, de quase todo, mas do trabalho forçado, do trabalho via exploração total do corpo. Além dos escravos, havia também lá o restante de brancos, mestiços, negros, libertos, profissionais liberais. Esses grupos, então, formavam a estrutura social do Brasil Império. E esse movimento todo vai impactar aí na formação de uma sociedade violenta, sim, muito violenta, por conta da própria escravidão, por causa das torturas que eram praticadas, sobretudo com relação aos negros escravizados. Também havia muito abandono de crianças, as crianças que eram deixadas nas rodas dos excluídos. O que eram essas rodas dos excluídos? Eram rodas em que as crianças eram colocadas nas portas das casas religiosas e essas rodas giravam e as crianças eram deixadas lá na parte de dentro dessas casas. Enfim, essas crianças, além de tudo, eram exploradas, viviam na miséria, compunham grande parte do grupo dos excluídos à época. Bem, então pode-se notar que a sociedade no período imperial, no Segundo Reinado, era uma sociedade marcadamente desigual. E é óbvio que essa desigualdade, gente, vai impactar na nossa sociedade hoje. A nossa sociedade atual é fruto de todo esse contexto histórico de exploração da mão de obra, dos humanos escravizados, do abandono de crianças, enfim, isso tudo vai culminar com a nossa sociedade. Porque mesmo com a República, ainda nós somos uma sociedade muito desigual. E aí essa desigualdade, então, ela precisa ser combatida, obviamente. Então aí entra todas as narrativas aí de luta pela igualdade, pela construção de uma sociedade melhor, mais equilibrada, mais justa. Então é isso aí. Assim era organizada a sociedade no período do Segundo Reinado. Se liga aí para a nossa próxima aula.